Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Pai Descer no Paraíso. No nosso primeiro encontro, falamos sobre aquele momento incrível, emocionante e às vezes assustador que é descobrir que estamos grávidos. Conversamos sobre as emoções, as mudanças e os primeiros passos práticos que surgem quando uma nova vida está a caminho. Hoje, a nossa conversa vai ainda mais fundo, porque além de se preparar para a chegada do bebê, buscando os profissionais que estão alinhados àquilo que acreditamos, a um alinhamento do casal, do que desejam para a chegada do bebê, é essencial se preparar para algo maior que está por vir, ser pai e ser mãe. Afinal, se pensarmos na perspectiva da criança que vai chegar, do nosso filho, da nossa filha, o mais importante é quem escolhemos nos tornar para recebê-los, não é mesmo? E essa preparação pode começar antes mesmo do teste positivo, já lá atrás, na decisão de se ter um filho e passando pela gestação, no dia a dia e nas escolhas conscientes que fazemos. E aí, que tal seguirmos juntos nessa jornada de construção e transformação? Então vamos lá, eu sou o Igor Tanuri e esse é o Pai Descer no Paraíso e hoje vamos falar de algo bastante profundo que eu desejo para esse meu filho que vai nascer e como que eu vou ajudá-lo a alcançar isso que eu desejo, a alcançar os seus sonhos. Mas para que isso aconteça é importante também fazer a escolha de quem eu quero ser como pai e como mãe, pois essa escolha de quem eu quero ser com ele e para ele é bastante decisiva sobre o que nossos filhos irão se tornar. E para isso a gente está aqui com convidados mais do que especiais, né? Carolina Perrella, mãe das gêmeas Lívia e Beatriz, casada com Leonardo, psicóloga clínica há 14 anos, com atendimentos individuais e de casais e facilitadora de cursos para psicólogos e terapeutas, sobre temas como terapia de casal, terapia do apego, trauma e psicologia positiva no Centro Sofia Bauer, onde é sócia-diretora em parceria com a psiquiatra Sofia Bauer. Possui especializações e certificações em psicologia positiva, método Gottman para terapia de casais, filosofia do apego seguro, somatic experiencing, educação positiva e terapia do trauma, com grandes nomes como Gabor Maté e Peter Levine. Hoje tem se dedicado a aprofundar seus conhecimentos sobre terapia de casais, terapia do apego e suas implicações nos modelos relacionais, teoria polivagal e os impactos do trauma na saúde mental e na qualidade dos relacionamentos. Carol, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Igor. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado. Fábio Amparo, Fábio, pai da Ludmila, do Noah e da Cora. Fábio é administrador de empresas, profissional de TI e se intitula guitarrista de Araque, né, Fábio? Descobriu na paternidade a sua maior vocação. Pai pela primeira vez aos 35 anos, decidiu criar o podcast Pod Pai Paternidade, em abril de 21. E é também idealizador de uma página no Instagram de mesmo nome, Pod Pai Paternidade, e coautor do livro Pai Presente, lançado em 2024. E dessa vez agora coordenador desse segundo volume do Pai Presente, com previsão de ser lançado ainda em 2025. Fábio, super obrigado por ter aceitado esse convite e estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer falar dos assuntos que fazem bem para a gente. E paternidade é o que mais me dá prazer, mais me dá vontade de falar e aumentar essa mensagem para todo mundo. Obrigado mesmo. Que legal, obrigado. Gabriela Loyola, mãe do Luan, psicóloga infantil, educadora parental, mentora e empreendedora, sócia proprietária da Clínica de Desenvolvimento Infantil, CRIAD, em Lagoa Santa. Gabriela desenvolveu o método Conectar para Educar, embasado na neurociência do desenvolvimento infantil, terapia cognitiva comportamental, terapia do esquema e educação respeitosa, com o objetivo de proporcionar mudanças mais profundas na forma de educar, a partir do autoconhecimento parental e do entendimento do cérebro infantil. E atua com atendimentos e orientações aos pais para guiá-los em uma paternidade mais leve, consciente e conectada com os filhos. Realiza mentorias, supervisão e cursos para outros profissionais que trabalham com a infância e em seu perfil Psi Gabriela M. Loyola, Gabriela compartilha conteúdos valiosos para famílias e outros profissionais com o propósito de transformar infâncias. Gabi, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui falando de assuntos tão importantes. Obrigado. E Nélio Souto, pai da Ana, né, Nélio?
produtor e um pai que se transformou com a paternidade. E hoje atua com outros pais para fazerem o mesmo, transformando temas profundos em conteúdo de qualidade. E é idealizador da comunidade Pai.pro e da Escola da Paternidade. Nélio, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui também. Uma honra para mim. Muito obrigado. Carol, vou começar com você. A gente tem toda a nossa vivência, toda a bagagem de tudo aquilo que a gente experimentou desde a infância, né? E tem muitas coisas no meio disso que acabam ficando ali meio mal resolvidas, né? Que a gente, às vezes, não tem nem consciência, muitas vezes, dela. E hoje a gente está falando muito de acolhimento, de respeito à criança como pessoa, de fato, mas a grande maioria dos adultos ainda não foi criada dessa forma. É uma coisa, né, nova que está se disseminando. Como que a gente pode lidar com isso para estar mais preparado na nossa parentalidade? Para evitar que aquilo que a gente vivenciou, de forma às vezes até inconsciente, nos leve a agir de uma forma que a gente não queira, mas que às vezes a vivência ali acaba levando a gente para um determinado caminho que a gente entende que não é o correto, mas não consegue fazer diferente. Como fazer? Como se preparar nesse sentido para ser pai e mãe? Eu gosto muito de uma frase da Lia Luft que fala que a infância é um chão pelo qual nós caminhamos ao longo da vida inteira. E a grande questão é essa, né? Às vezes a gente vai agir e reagir de certa forma com os nossos filhos, porque lá naquele chão, lá de trás, aconteceram coisas, aconteceram dores, aconteceram faltas, aconteceram traumas, e que eles aparecem depois na nossa vida adulta como gatilhos. Então, qual que é a melhor forma da gente fazer com que isso não interfira na nossa maternidade, na parentalidade? Se cuidando. Terapia, autoconhecimento, a gente buscar olhar para os nossos traumas, para as nossas histórias de vida, para os nossos esquemas. A Gabi está aqui, que é terapeuta de esquema, né? As nossas crenças internas, tudo aquilo que a gente vivenciou, trazer para a consciência, porque aquilo que a gente traz para a consciência e que a gente trabalha, a gente tem mais domínio sobre aquilo. Então, não é uma garantia de que a gente vai dar conta o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa que fiz terapia, assim, uma vida, faço terapia sempre, e vira e mexe eu me pego com as minhas meninas falando, ai meu Deus, espera aí, saí do meu prumo, o que eu estou acessando que é meu? Perfeito. Então esse mindset, talvez essa intenção da gente olhar para a gente com esse cuidado do que eu vivi, onde que estão as minhas dores e que estão aparecendo aqui, é um ponto, para mim, assim, primordial, para a gente não deixar essa conta chegar para os nossos filhos. Perfeito, né? Perfeito. E um outro ponto que eu gosto muito é de estudar desenvolvimento infantil, porque se eu sei que aquela criança, naquela fase de vida, pode me entregar X, eu não fico esperando que ela me entregue Y. Né? Então, eu acho que esses dois pontos ali de um bom trabalho interno Perfeito. E um estudo sobre desenvolvimento infantil é um bom caminho. Melhor, né? Se conhecer para que possa haver uma autocrítica positiva nesse processo, né? Você falou, eu acho que uma coisa importante, né? Acho que muitos pais e mães veem, né, pela internet, muitos testemunhos e falam, poxa, para todo mundo é fácil, para mim é difícil. Não, é difícil para todo mundo, né? É difícil para todo mundo. Mas essa consciência nos traz luz, principalmente na hora do erro, com a oportunidade de tentar fazer melhor na próxima, né? Uhum. E o que você trouxe também de conhecer as etapas do desenvolvimento infantil para não descobrir na hora. A gente pode se preparar para isso também, né? Bem bacana isso. Exato. Legal. A gente consegue se preparar um pouquinho, né? Mas eu acho que a realidade é que chega nos preparando mesmo. Sim. Mas eu acredito muito nisso, assim, quando a gente consegue se colocar já nesse universo, né, de estudar um pouquinho, de se preparar internamente, a gente já está na frente. Perfeito, perfeito. Legal, legal. Ô, Fábio, a criança chega, ela transforma completamente a vida do casal, né? Que era um casal sozinho, o pai e a mãe. E muitas vezes a gente vê alguns casamentos que acabam desandando, né? Enfraquecendo com a chegada dos filhos. Na sua opinião, quais os alinhamentos que são importantes o casal ter antes, lá atrás, na decisão de ter filhos, para tentar se fortalecer nesses momentos e tentar passar por esses desafios de uma forma mais conjunta, em parceria? Bom,
A sua última palavra definiu tudo isso, né? A parceria, ela tem que ser essencial desde o primeiro minuto que o casal está junto, né? Se é um parceiro de vida para valer, vai estar junto com você também na chegada dos filhos, mas de maneira mais prática, eu diria que a informação é o segredo de tudo. A partir do momento que você toma a decisão junto com a sua esposa, ou a esposa junto com o marido de ter um filho, de aumentar a família, a informação tem que ser o elemento chave de tudo isso. Então, ler bastante, se informar, conversar com pessoas, não só os parentes, as pessoas próximas que têm filhos, com pessoas que são da área, que têm alguma formação, né, da parentalidade, educadores, né, eu sempre digo que é legal a gente ter uma criança perto desde que ela não durma na nossa casa, né? É o que normalmente o pessoal que não tem filho acha. Ou seja, você cuida da criança, mas se a criança chora, se a criança quer comer, se a criança quer dormir, você tem para quem entregar. Quando o filho é seu, você é a pessoa que recebe a criança, né? Então, a parceria do casal, ela tem que ser muito forte. Existem muitos casais que, por vezes, estão em situações ruins no casamento, o casamento já não está indo bem sem os filhos, acham que a chegada de uma criança pode trazer ali um refresco, um novo ar, e normalmente o que acontece é o contrário, né? A relação fica ainda pior, porque chegam todas as tarefas que uma criança precisa, todos os cuidados, todos os desafios em educar aquela criança, entregar um cidadão para a sociedade, e isso nunca é uma tarefa fácil, né? Não é algo, a criança não pode ser uma desculpa para segurar um casamento, e nem a chegada dela pode ser o fator de mudança que vai fazer isso acontecer. Então, acho que uma parceria muito fortalecida, munida de informação, ela é essencial. Quando a minha esposa engravidou a primeira vez, cara, eu saí lendo livros, assistindo documentário. Eu tenho um amigo que eu falo para ele até hoje, cara, você me inspirou na paternidade, porque ele leu um total de 55 livros durante a gestação da primeira filha dele. Que legal, que legal. Então, informação para ele não faltou. É claro que por mais que você se informe, quando a primeira birra da criança chega, bate o desespero de você não saber o que fazer. Mas aí você vai voltando naquilo que você leu, né? Isso não vai te dar fórmula mágica para resolver todos os problemas, mas vai te preparar para quando as questões chegarem. Perfeito. Você trouxe um ponto bem interessante, que é o filho não pode ser a salvação do casamento. O casamento é responsabilidade do marido, da mulher, e não da criança, né? Carol, terapia de casais, acho melhor para falar sobre isso. E eu acho também, não sei se você concorda comigo, Fábio, a decisão não pode ser só de um. O outro não pode aceitar que, não, você quer filho, então tudo bem, porque isso também pode ser uma situação ruim para o futuro, né? Sim. Precisa ser uma decisão verdadeira dos dois, né? O que você acha? Essa decisão, ela não é, ela tem que ser 50-50. Nunca pode ser assim, eu quis ter, a gente teve filho, mas quem mais queria era ela. Não, isso não pode acontecer. Ou todo mundo quer, ou a gente não tenta. É um para o outro, né? Pela criança, né? Exato, né? Eu tenho um casal, a gente teve um amigo que namorava uma moça, e eles terminaram o relacionamento porque ele queria ter filhos e ela não. E tudo bem, é melhor que aconteça assim, e cada um siga seu rumo, ela procurando um relacionamento com outra pessoa que não queira filhos, e ele buscando um relacionamento com uma pessoa que queira ter filhos e fazer a família que ele quer, do que de repente eles juntos ali, tentando salvar a relação, tendo um filho, a relação, né, degringola, começa a ficar pior e acaba sendo mais uma criança filha de pais separados. Perfeito. O que não é demérito nenhum você ter uma criança filha de pais separados, o problema é todo o processo pelo qual a criança passa e como essa separação se dá. E a gente sabe que o potencial para a criança ter mais traumas com uma separação é muito maior do que se ela não tiver, né? Mesmo, nem sempre os cérebros adultos acabam sendo os cérebros mais maduros de uma relação familiar, né? A gente sabe que a briga de egos num processo de separação invariavelmente ocorre. Então, se tudo isso puder ser evitado, eu não vejo demérito nenhum em alguém decidir terminar um relacionamento porque tem um objetivo de vida diferente do outro. Então, essa decisão tem que ser sempre 50-50. Perfeito, perfeito. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas a criança, ela traz muitos desafios, né? A gente falou, por mais que a gente se prepare, tem coisas que a gente vai aprender na hora ali, né? Outro dia, eu até falei sobre, acho que ser pai e mãe é como se fosse um estágio, né? E talvez até vitalício, porque a gente, por mais que você estuda, a prática ali você vai aprendendo de fato como lidar com tudo. E traz muitos desafios emocionais, inclusive, né? E o apoio emocional, muitas vezes a gente não... E o apoio emocional, muitas vezes a gente não se prepara para isso, né? Como que um pai e uma mãe
pode se preparar para saber com quem contar, qual recurso utilizar, e quando esse momento chegar, porque vai chegar um momento mais desafiador, vai precisar do momento que vai precisar falar, vai precisar do momento que vai precisar cuidar de si. Como que o pai e a mãe podem se preparar para isso? Para quando esse momento chegar, ela saber o que fazer, ou ele saber o que fazer e não se sentir sozinho naquele momento? É ótima pergunta, porque muitos pais se preocupam com o preparo do enxoval, do quartinho, do parto, e esquecem do depois que a criança nasce, né? E aí, quando a criança nasce, é um turbilhão, né, de emoções ali, muitas coisas acontecendo, muitas novidades, né? E aí acabam ficando muito perdidos. E aí, quando precisam, não sabe, né, por onde começar. Então, eu sempre falo com os pais que é muito importante eles alinharem alguns pontos antes, assim como tem esses outros preparos, né? Uhum. Então, por exemplo, ter uma rede de apoio, saber com quem contar, isso vai facilitar tudo. Porque, né, eu sou uma mãe fresquinha, meu filho está com 4 meses, então, quando nós decidimos ali, né, ter o filho, igual o Fábio falou, foi um preparo de muito tempo, né, foi um planejamento mesmo, e aí, quando estava próximo, a gente precisou ali alinhar sobre a rede de apoio, a gente já sabia com quem a gente podia contar. Perfeito. Quem ia ajudar com comida, com a casa, com o próprio bebê, né, porque é muitas informações ali que a gente tem que aprender, muitas coisas que a gente tem que lidar, e sentir sozinho nesse momento é muito pior, né? Perfeito. Tem muita culpa envolvida, tem muitas coisas que a gente vai aprender, né? Nós não sabemos ser pais, né? Não existe manual. Então, mesmo a gente se preparando, e é necessário estar preparados, né? Igual o Fábio falou, estudar, né? Entender um pouquinho antes, que é o que a gente fez, mesmo assim, no dia a dia, né? É tudo novo. Parece que nunca estudamos nada, né? Então, imagina se não estudasse antes. Exatamente. Então, ter ali uma rede de apoio já pré-definida, já saber com quem pode contar. E uma coisa que eu acho muito importante para pais, né, de primeira viagem principalmente, é ter o pediatra já, né, definido. E tem as consultas, né, pediátricas pré-natais, Perfeito. né? Que essas consultas justamente para a gente poder definir antes e com quem a gente se identifica, com quem a gente confia naquele profissional. É importante porque ele vai ser quem vai guiar os pais, né? E os pais muito perdidos, né? Precisa ter essa confiança, porque senão fica mais difícil ainda. Perfeito. E outros E profissionais não é uma também. prática, né? Hoje a gente procura, pelo menos na minha época, a gente procurou o pediatra só depois que nasceu. E aí você procura uns e fala, não, acho que não é. Aí o casal vai para outro, né? Uma coisa que poderia de fato ter sido feito antes, né? Exatamente. E a gente fez isso e ainda assim precisei mudar. Então, pensa assim, a gente, né, eu tive esse cuidado, né, da gente procurar a pediatra antes, né, estabelecemos alguns, e aí a gente tinha 2 opções, nós optamos por um que era da nossa cidade, e quando nós precisamos, fomos lá com o bebê recém-nascido, ela não foi a mais acolhedora. Uhum. Então, imagina, eu ali, né, no pós-parto, puerpério, muito sensível, eu tive um parto difícil, então, assim, eu estava muito sensibilizada, muito fragilizada, e essa pediatra, ela acabou fazendo de uma forma que eu não fui acolhida ainda, aumentou a minha culpa, né, a mulher, né, uma mãe, nasce a culpa, né, então a gente já carrega a culpa ali, nasce o bebê, nasce a culpa junto, então eu já estava envolvida nisso, então foi mais difícil ainda para mim nessa primeira semana. Então, como a gente já tinha um plano B, foi bom que a gente buscando essa nova profissional, que é a que a gente está até hoje. Então, mesmo preparando, mas se eu não tivesse um plano B, ia ser mais difícil, né? Eu ia saber para onde procurar, já fragilizada, né? Já tendo ali buscado alguém que não foi bacana, então imagina. E aí foi muito bom ter esse plano B, né? Essa outra profissional, que foi quem acolheu, porque eu falo assim, né, gente? A mulher já está num momento muito fragilizado, com muitas coisas acontecendo e tendo um bebê para cuidar. Então, ela está lidando com as próprias questões internas, né? E eu falo assim, que agora que eu vivi essa experiência de mães, né? Eu sempre tive ali trabalhos com os pais, mas agora, vivendo a maternidade é outra coisa, né? E eu vi de perto essas feridas emocionais que a gente vai ativando ali a partir da criança, né? Que desde o nascimento, né? Então, é um processo de autoconhecimento que já começa ali desde o início mesmo. E se a gente não tiver um olhar para isso, a gente vai ou indo para a fuga, esquivando, fingindo que não tá tudo bem, e a uma hora a conta chega, né? Sim. Então, eu escolhi olhar para isso, né? Estou olhando ainda. E esse caminho foi muito mais fácil tendo profissionais acolhedores. Perfeito. Então, essa pediatra foi a única que perguntou como que foi o parto, né? Como que você sentiu? Como é que você está sentindo hoje?
Porque depois que eu fui entender, né, a gente é psicóloga, mas a gente não, eu nesse momento não parei para olhar para minhas emoções. Eu estava tão imbuída nessa necessidades do bebê que eu não tinha olhado e visto que eu estava sensibilizada e que isso afetava minha amamentação. Olha só. Então, eu fui levando, né, buscando, tive a ajuda de uma consultora de amamentação também muito bacana, isso me ajudou demais. Então, se eu não tivesse tido essas pessoas, né, um preparo para olhar para isso antes, eu teria ficado muito perdida, teria um impacto muito maior emocionalmente. E essas pessoas foram que me ajudaram a guiar, a sair desse limbo de muito confuso. E foi essa profissional que me fez olhar, né, para essas minhas questões, pela pergunta dela. Falei, nossa, peraí, é mesmo, ainda estou fragilizada pelo parto. E isso está impactando no aleitamento materno, que é o que eu mais estou tendo atenção, mas eu não olhei para essas emoções. Perfeito. Isso mudou tudo. Né? Então, a partir daí, as coisas mudaram lá em casa. Que legal. Então, é importante ter, né, esse alinhamento antes desses profissionais, com Perfeito. certeza. É preciso estar bem para bem cuidar, né? Não adianta a gente querer cuidar bem do nosso filhote se a gente não está bem para fazer isso, né? Isso que impacta tudo, né? Perfeito. Desde a gestação, mas também o cuidado depois, né? E pro resto da vida, né? Perfeito, com certeza. Que legal. E pegando até o gancho no que a Gabriela falou, Nélio, sobre a gente muitas vezes olha para coisas materiais ali, né? Quando você ficou sabendo da gravidez da Ana, vocês ficaram grávidos, quais foram as primeiras preocupações que vieram à sua cabeça? E se fosse hoje, depois de todo esse caminho que você já percorreu até aqui, de estudo, o que você acha que seriam as suas preocupações hoje? Seriam diferentes das que você teve lá atrás? Na verdade, acho que talvez não fosse muito diferente, né? Uma pergunta que acho que foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu me tornei pai, ou soube da notícia, era quando nasce um pai, porque se fala muito, para a mãe é mais simples entender esse momento, porque uma vez que a mãe descobre que está grávida, ou às vezes, né, até sem descobrir, ela já sente a gravidez, as transformações no corpo, os hormônios. O pai, até que nasça, por isso a frase, né, nasce um filho, nasce um pai, é só uma ideia. Mas eu tive um cenário, detalhe, lembrando que tudo que a gente fala aqui são questões pessoais. Sim. E existem várias camadas, né? Ninguém é exemplo para ninguém, cada um tem a sua realidade. Comigo aconteceu assim, eu me tornei um pai na casa dos 40, e já com maturidade, eu quis ser pai, então a forma como isso se deu de forma muito, muito planejada, muito tranquila, um cenário muito confortável, apesar de todo o desconforto que a paternidade e a maternidade nos traga. Isso não é um exemplo, um modelo. A grande maioria, né, ou boa parte dos pais e mães se tornam, né, ou estão nessa condição, ainda mais na época, numa pandemia, em condições adversas. Então, eu me preparei para isso. Eu tive um pouco de sorte de estar num momento maduro, emocionalmente bem, a minha esposa também. Então, vivemos uma experiência perfeita, na casa, né, da perfeição, sem nenhum problema. Mas eu entendo que isso não é a realidade de muita gente. Então, respondendo a sua pergunta, hoje seria diferente? Não, eu acho que o cuidado e lidar e se preparar e aprender e buscar é uma coisa que eu tive a sorte de fazer antes. Uma curiosidade que eu tive de fazer, né? Eu tive antes. Perfeito. Então, isso é uma defesa que eu tenho. Por isso a importância do que vocês já falaram aqui, de se interessar pelo que está vivendo. E vou falar muito pelo pai, principalmente porque eu vejo um comportamento muito diferente entre pais e mães. A gente tem questões históricas, sim, culturais para lidar, e o pai sempre deixa isso muito para a mãe, né? O pai só... Eu falei isso outro dia. O pai só é, né? Enquanto a mãe está se matando de coisas, o pai é. Então, acho que isso também é uma reflexão importante para a gente fazer, porque tirando ali algumas necessidades, eu sempre falo isso, tirando algumas necessidades ali que não tem muito o que fazer, né, com relação à amamentação, a mãe precisa daquele momento ali, a gente entra fazendo um outro papel, esse papel não tem como substituir. Lá em casa ainda teve, porque a Ana quase não mamou no peito, então a gente também tinha né, enfim, revezamento ali. Então, tirando isso, a gente precisa fazer com que os pais, principalmente, entendam que os cuidados são os mesmos, são iguais, as responsabilidades são divididas, e essa compreensão tinha lá na frente, lá atrás. Legal. Então, acho que isso foi importante. Maturidade fez muita diferença no caso, né? Fez. Acho que maturidade
acho que a maturidade é uma sequência de acertos, assim. Eu acho que a maturidade que fez com que eu buscasse informações, que fez com que eu estivesse em comunidade, que fez com que eu me sentisse acolhido, que fez com que eu me sentisse seguro. Então, essa sequência de acertos me Legal. trouxe um cenário seguro, bom, confortável, feliz e que foi muito bom, assim. Legal, Falei legal. eu falo que eu tenho uma filha só, falei eu teria umas 10. Mas assim, a mãe, bom. obviamente, não pensa a mesma coisa. É bem diferente. Como né? tem, a decisão tem que ser 50-50, como o Fábio falou, não dá para ser 10, então. Mas é porque a gente entende, óbvio, que a sobrecarga da mãe não se compara à sobrecarga de um pai, né? A gente tá falando de questões muito mais, né, enfim, o corpo, a dedicação, a mãe que gesta, enfim. E na sociedade que a gente tem, com os padrões que a gente tem hoje de comportamento, a vida da mãe não é fácil, né? Sim, sim. Carol, a gente está falando muito aqui de que muitas vezes a realidade é diferente do que a gente imagina, né? E tem gente que imagina a parentalidade como algo bastante difícil. E tem gente que contribui para isso, né? Vocês estão grávidos, aproveita para dormir, porque depois vocês não vão dormir mais, e tenta colocar aquele terror, né? E por outro lado, também tem gente que sonha muito e não pensa nos desafios, né? Então, assim, de certa forma, vai ter uma frustração ou outra, ou muitas frustrações nesse processo da parentalidade. Como que o casal pode lidar com essas frustrações juntos, para um buscar apoio no outro, para administrar isso, né, da realidade versus a expectativa que foi criada? Eu acredito que é ter uma abertura muito boa para o diálogo e para uma conversa mais profunda, não superficial. Porque isso é algo muito importante para os casais, independente da maternidade e paternidade, que é a abertura que o casal tem para compreender e entender como que está o universo interno um do outro. Como é que está aquele mundo, o que essa pessoa está sentindo, o que está pegando para ela. Então, quando o casal tem essa intimidade de poder parar, peraí, vamos conversar, como é que está para você? Isso pode ajudar muito a poder ajustar e dar espaço para aquilo que está, porque enquanto a gente estava conversando aqui, a frase que me veio é jogo, treino é treino, né? Assim, Sim. Assim, tem coisa que às vezes o treino vai ser mais difícil do que o jogo, às vezes o jogo vai ser mais difícil que o treino, né? Então, eu acho que o casal tem que estar aberto realmente a essa parceria de poder conversar, de ajustar, né, aquilo que não tá legal, que tá magoando, porque muitas vezes o casal peca na comunicação. Perfeito. Então, eu acho, é claro que ele sabe que eu tô com raiva, imagina que ele não sabe, e às vezes não, existe uma carga invisível gigantesca que envolve a maternidade e que às vezes não é óbvio para o outro. Então, é muito importante a gente ter essa autorresponsabilidade, assim, tá, eu tô reclamando, eu tô chateada, mas eu comuniquei? Eu tive uma comunicação autêntica? Ou eu emburrei e fiquei esperando a pessoa adivinhar o que eu tô pensando e sentindo? Porque aquele papel é novo para os dois. E a gente tem expectativas. Eu acho que vai ser assim, né? O meu marido vai ser assim como pai, minha esposa vai ser assim como mãe. E nem sempre as coisas são como... Quer dizer, o real, ele sempre chega diferente do ideal, né? Então, eu acho que saber disso e já falar, poxa, vamos conversar um pouquinho, vamos tentar, porque é muito fácil desconectar. Pela avalanche que né? Imagina, de repente você tinha 24 horas para você, agora você tem lá 20. Você dorme umas 4 horinhas, muitas vezes ali, né? Então, assim, são muitas mudanças filosóficas, comportamentais, de valores, de papéis, é muito grande, né? Então, a chance disso chegar no relacionamento é de 100%. A gente vive no vínculo, né? Então, o casal tem que se abrir para isso. E se tiver muito difícil, pedir ajuda. Né? Eu sou uma defensora de terapia de casal e eu acho uma pena porque a maioria das pessoas acham que a terapia de casal é o último recurso. A gente está quase separando, já não tem mais solução, eu não estou vendo mais saída, então vamos para a terapia de casal. Quando, na verdade, quando o casal chega com pequenos ajustes,
uma psicoeducação já é uma ferramenta que resolve 60%, né, daquelas dores. Então, eu sou muito, assim, defensora mesmo do casal que nesse novo contexto, né, tá passando alguma dificuldade, poder buscar, né, buscar informação também, buscar uma terapia se for possível, mas vale a pena, porque eu acho que um dos melhores presentes que a gente pode dar para os nossos filhos é um bom relacionamento entre os pais. Independente se tiver casado ou não, né? Então, eu penso assim. Legal. Acho que um ponto importante que você falou aí, que eu acho que não está na cabeça de muita gente, né? A gente não precisa chegar no extremo para procurar, né? Eu sou divorciado, por exemplo, né? E acho que essa é uma dica valiosa aí para quem está nos escutando, que às vezes está bem, mas tem uma coisa que está começando a incomodar, mas ainda não tem tanto valor. Talvez esse pode ser o momento para ajustar a rota, né? Porque o preço da prevenção é muito menor do que do remédio, né? Do tratamento. Então, nossa, quando o casal chega nesse cenário, a terapia é muito mais tranquila, muito mais fluida, né? É muito rico, assim, quando um casal chega cedo na terapia. E no extremo já está cheio de dores, né? Exato. Muita mágoa, né? Às vezes, traumas naquele relacionamento, muita dor, e não que não seja possível. Imagina, né? Eu testemunho muitas histórias lindas na minha prática clínica, mas, assim, de fato, não tem como negar que se vem mais cedo, fica... mais fácil. É mais tranquilo. Perfeito. É um processo mais tranquilo. Perfeito. E, Gabriela, quando a gente vê uma gestante, né? Eu já conversei com diversas, e no caso da minha ex-esposa também, vivenciou muito isso. Todo mundo dá pitaco, todo mundo tem a receita de alguma coisa, todo mundo sabe o que está acontecendo, o que é importante para a gestante fazer, comer, como se alimentar. Todo mundo tem a receita maravilhosa, e um fala A, o outro fala B, o outro fala C, e todo mundo vai com convicção de que está certo, e pouca gente pergunta, né? Falou, como é que você está? Como é que você deseja? O que você acha? Não, todo mundo quer dar a receita. Exemplos, né? A gestante já está ali cheia de ansiedades, né? Sua barriga está baixa, né? Não vai passar de domingo o seu bebê, vai nascer, né? Achando que está, de fato, ajudando quando não está. Ou não nasceu até agora, né? Não acredito, está demorando, você não acha que está demorando? Né? O que as pessoas têm que entender, né? Eu acho que para todo mundo que convive, que vê, o que é o ideal falar? E como que o marido ou o pai pode ajudar na blindagem, se a gente pode dizer dessa forma, dessa gestante, para, quando precisar, intervir de fato, né? Para tentar chamar a atenção para as pessoas para esse tipo de cuidado. Pois é, imagina a gestante, né, com um turbilhão de hormônios, a mente fervilhando da ansiedade, né, porque também é uma transição ali, né, principalmente o final da gestação, de como é que vai ser, mesmo tendo preparado, ainda assim, tem essa ansiedade, e muitos comentários, muitos, né, palpites ali. Então, o que a gente pensa, né? Quando a gente fala para alguém, a gente está direcionando o que a gente acha daquilo ali, não pergunta, né? Então, o que a gestante precisa nesse momento mais sensível, né, dessa fase, é ser acolhida. Então, se a gente perguntar mais e direcionar menos, já ajuda. Então, essa gestante, né, seria importante ela ter ali ao seu redor pessoas, né, que tenham mais essa empatia, que tenham mais esse comportamento acolhedor, porque ela vai precisar, né, para poder desabafar, conversar, colocar ali seus medos, suas inseguranças. Isso ajuda muito mais do que a gente dando pitaco. E a gestante também, né, precisa se posicionar. Perfeito. Porque se começa na gestação, imagina depois que nasce. Acho que piora umas 50 vezes, né? Porque aí tem gente de todo lado falando como é que cuida de um filho, e ela já tá ali se preparando há um tempo, né? E também com as suas inseguranças, seus medos, desafios ali, o casal em si, e muitas pessoas falando como é que deve fazer, como é que não deve fazer, e isso fica, né, gera mais ansiedade também pro casal.
E o parceiro, né, como uma peneira e blindar também o que chega. Então, peneira no sentido de filtrar, né, para não afetar diretamente a gestante, que já está nessa fase, Perfeito. e, né, vai para o bebê também, né, essa intensidade emocional com a preocupação e ansiedade. Então, peneirar e também se posicionar, né, conseguir falar, colocar os limites necessários dessas pessoas que falam, porque isso é um treino para depois também, né, e também ele, né, esse parceiro, ele é a principal pessoa que pode justamente acolhê-la nesse momento, né? Acolher, passar segurança, passar tranquilidade, que é isso que ela precisa. Perfeito. Então, precisamos ter uma sociedade mais consciente do que realmente, né, não só as gestantes, mas também as mães, né? Porque o que eu vejo mais são julgamentos, mais cobranças, né? E isso, sim, faz parte de que aumenta a culpa ainda mais, né? Então, isso piora, né, essa fase que já é mais delicada e não ajuda em nada. Né? Perfeito. Então, se tivesse mais acolhimento, mais sensibilidade da parte dessas pessoas, mais empatia, aí sim eu conseguiria ajudar, né? Escutar mais e falar menos, né? Ótimo, perfeito. Legal, legal. Ô, Fábio, no livro Pai Presente, que saiu no ano passado, você tem lá um capítulo, O Pai do Coração, que você escreveu. Você trouxe um questionamento de uma pessoa, parece que depois que vocês concluíram, você e sua esposa concluíram, né, o processo de adoção, a pessoa falou da seguinte forma, que você escreveu lá: mas e se a criança tivesse alguma questão de saúde ou deficiência? Não se preocupava em saber nada antes, né, sobre a questão do risco, né, de alguma doença ou de alguma deficiência para essa criança. E você respondeu da seguinte forma: o que então pais biológicos fazem quando um filho nasce com uma doença ou deficiência? Constroem um amor incondicional. E foi muito bacana isso, não pelo sentido da frase em si, mas que mostra também que esse processo de adoção, ele foi meio um processo de gestação também, né? Gerando ansiedades, gerando expectativas. Quais que foram os seus maiores medos nesse processo de adoção que teve ali uma duração significativa, né? E certamente muitas coisas passaram pela cabeça de vocês. É, é, essa frase ela resume bem aquilo que muita gente tem como ideia da adoção, né? Muitos pais que se colocam na fila de adoção acham que estão ali numa prateleira escolhendo algum produto, alguma coisa. Não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E o que a gente mais tem nos abrigos pelo nosso país são crianças com questões que estão fora da lista de desejos das pessoas, né? Então, a gente realmente não se preocupou em saber se a criança teria algum tipo de deficiência, questão, cor, tipo de cabelo, cor do olho. Isso para a gente não importa. O que a gente tinha ali era amor para dar, né? Nós tínhamos a vontade, tínhamos o desejo de ter uma família, e isso era inerente a qualquer outra questão. Da mesma forma que um filho biológico, se a sua esposa está grávida, primeiro morfológico, você descobre que a criança vai ter síndrome de Down, o que você vai fazer? Não dá para mudar. Então você tem que começar a construir o seu amor com base na informação que você tem, né? As pessoas têm essa imagem de que, eu vou adotar uma criança, essa criança vai ser perfeita, vai ser linda. Nem sempre. Nem um filho biológico é, né? Então, para a gente foi uma espera grande de alguns anos, foram contando os anos de tentativa, mais as questões que aconteceram antes da adoção acontecer e até a gente conseguir concluir o processo de adoção com a guarda definitiva, foram quase 10 anos. Então foi uma gestação longa, de uma construção de amor muito grande, mas mais do que tudo de uma fortaleza chamada certeza. A gente tinha muita certeza do que a gente queria. A gente tinha muita convicção de que aquela seria a nossa família, a nossa filha permaneceria com a gente. Houveram até algumas questões durante o processo de adoção, onde gerou-se questionamento pela justiça, a família biológica veio atrás, enfim. Outras questões que foram levantadas que, cara, a gente ficou com medo de não conseguir, de perder a guarda provisória, como de fato o advogado orientou. Falou, cara, tem um certo risco aqui. Então, além de tudo, a gente pode dizer que foi uma gravidez de risco, né? A gente realmente tinha um risco de perder a nossa filha por conta de todos os problemas que a gente enfrentou. Mas nunca deixamos de ter muita fé, né? E o amor pela nossa filha, cara, dá uma força que a gente não sabe de onde a gente tira.
vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Qualquer pessoa que se meta com o seu filho, cara, desculpa, você não vai se meter com meu filho. Eu posso fazer o que for preciso, o que for necessário, mas você não vai ser um problema para mim. Então, essa força inexplicável ajudou muito a gente a passar por tudo isso e chegar onde a gente chegou. E me corrija aqui se eu tiver errado, esse risco que você falou, né, de perder a guarda provisória, ele veio já depois do amor já ter sido construído, né? Ela já estava com a gente há alguns meses, né, e essas questões jurídicas aconteceram, e o advogado que estava conduzindo o nosso processo, ele falou, olha, realmente a justiça pode pedir a sua filha de volta. E assim, vocês podem imaginar como é que para quem um pai e uma mãe que já estão com uma criança há alguns meses dentro da sua casa, ver aquela criança ir embora. Não existe essa opção, nunca Perfeito, existiu essa né? opção na nossa cabeça. Mas, graças a Deus, depois deu tudo certo, né? A justiça entendeu que não havia nenhum tipo de problema, ou questão de irregularidade no processo. E aí ela finalmente veio para a gente definitivamente 4 anos depois da chegada dela. Então Legal. foram 4 anos assim bem tensos, digamos assim, com poucas noites de sono. É difícil imaginar, né? É difícil É imaginar. Mas que bom, complicado. imagina a alegria de vocês, né? Depois que se consumou e que agora não tem nenhum tipo de discussão desse tipo mais, né? E assim, fora os julgamentos que a gente sofre, né? A gente teve abortos espontâneos antes da gente tentar a adoção, né? E durante muito tempo, cara, as pessoas blindavam a gente sobre qualquer assunto relacionado à criança. E quando os problemas da adoção vieram, os julgamentos vieram também, junto com isso. Mas vocês não sabiam? Vocês não imaginavam? Cara, não. Não. É como se você culpasse a mãe por estar gerando um filho com algum tipo de deficiência. Olha, meu filho vai ter síndrome de Down. Mas você não sabia que você poderia ter um filho com síndrome de Down? Sabe assim, eu estou usando síndrome de Down só como um exemplo, mas é como se jogasse em cima dos pais uma culpa por algo que eles não têm a menor ideia do que poderia acontecer. Uhum. Imagina a angústia, mas imagino também a alegria depois. A alegria é que bom que deu imensurável. tudo certo, né? É imensurável, imensurável. Vontade de gritar para o mundo inteiro que ela é nossa e ninguém tira. Legal, legal. Nélio, vou te colocar numa saia justa aqui. Eita. Você falou que agora há pouco, né? Infelizmente ainda é uma realidade onde a maior presença na vida dos filhos é das mães, Sim. né? É um movimento que a gente vê que está crescendo, mas ainda muito longe do que precisa ser. A responsabilidade sobre a presença dos papais na vida dos filhos, uma presença ativa, é responsabilidade só dos homens ou é responsabilidade também das mulheres? Vou apanhar, né? Do jeito que eu vou falar. Assim, eu acho que a gente tem assistido, a minha geração, né, a nossa principalmente, um movimento, né, que eu acho que é um movimento muito positivo, que reconhece o papel do pai, para além do pai provedor, traz principalmente a questão da presença do pai dentro do desenvolvimento emocional do filho, que eu acho que isso é o mais, acho que o maior buraco, né, eu como pai, não como especialista, mas como pai, acho que é o maior buraco, porque, pegando o gancho que você falou no início, Carol, os pais trazem, principalmente os homens, muitas feridas, muitos problemas de lidar com o sentimento, e aí vem questões de masculinidade também, que é uma carga que coloca mais uma camada, e é muito difícil proteger os nossos filhos disso, sim. Então, há um movimento que já tem tomado um pouco de consciência disso, que é aquela consciência que você falou, olha, eu preciso revisitar a relação que eu tive com meu pai para eu conseguir me colocar como pai e me enxergar como pai, pelo menos eu pensei nisso, assim, né, lá no início. E se eu não resolver isso como filho, eu não vou conseguir lidar com isso como pai. Então eu noto que tem um movimento de pessoas com essas preocupações. Inclusive, eu conheço pessoas que, acho que a palavra é essa, revisitaram mesmo a relação com o pai. E isso é uma liberdade para que ele pudesse ser, né, um pai melhor. Então acho que tem esse movimento. E acho que ele é urgente.
A gente precisa reposicionar o pai na família, com as responsabilidades porque nós somos de uma geração que eu, pelo menos, vivi isso, que assim, o meu pai saía de manhã para trabalhar, quem cuidava de mim eu ficava com a minha mãe. Se desse errado, a culpa era dela. Porque ela estava me educando. Então, indiretamente, a gente tem muitas famílias que ainda, de certa forma, colocam mais essa na conta da mãe. Uhum. E olha que hoje, boa parte das mães também saem de casa para trabalhar, também são ramo de família e têm as mesmas responsabilidades que o pai. Outro dia eu falei uma coisa que também é polêmico, ó. Por que a licença paternidade ainda só tem 5 dias? Perfeito. Porque não interessa a grande parte dos pais estar em casa por mais tempo. Porque é um refúgio. Como que o pai lida? Volto a dizer, tá? Não que devesse, estou fazendo uma leitura generalista. Mas como que o pai lida? Ele vai esfriar a cabeça. É assim que a gente lida. Nós aprendemos a lidar com os nossos problemas assim. Então, respondendo a sua pergunta, há um movimento de mudança, de reposicionamento do pai dentro do organismo família, com todas as responsabilidades. Então, o pai também pode pedir o chefe para sair mais cedo de casa porque tem reunião na escola. Por que sua mãe faz isso? Sem dúvida. Né? O pai também tem que ir na reunião, o pai também tem que pegar atestado para acompanhar filho no hospital. Por que a mãe tem que ficar no hospital e o pai não pode? Então, muita coisa precisa mudar. Algumas poucas coisas já vêm mudando. Mas tem uma coisa que eu acho que ela é quase insignificante, mas ela existe também. E aí a questão que eu vou apanhar. As mães também precisam confiar um pouquinho mais nos pais com relação à autonomia, né? E isso é unânime, assim. Quantas vezes eu já fui levar minha filha para tomar vacina, pegar uma vacina, cadê a mãe? Eu disse, não, eu sei, eu consigo, tá aqui o cartão de vacina, qualquer coisa eu ligo. Então, a gente também tem padrões que são repetidos pelas próprias mães, pelas avós principalmente, e que a gente precisa repensar também. Então, mãe, é importante que o pai se sinta com autonomia. Não vai fazer igual, né? Mas também não vai matar o filho de fome, né? A lancheira que eu arrumo não é a mesma que a minha esposa arruma, fato. Mas não vai matar minha filha de fome, e é isso que a gente precisa entender. Então, respondendo, tem um movimento, sim, ele é pequeno, mas existe, e as mães precisam apostar um pouquinho mais nos pais, dar um pouquinho mais de autonomia nos pais no processo. Perfeito. A gente não vai fazer igual, mas a gente esforça. Eu concordo. E aí até talvez tem um ponto aí, né, Nélio? Vai fazer diferente não quer dizer que um é melhor e o outro é pior. Porque quando a gente entra nessa seara, acho que a gente prejudica ainda mais esse processo, né? Exatamente. E eu te falo que do 3º ano de colégio do meu filho, esse ano eu consegui entrar no grupo de mães de um dos meus filhos que não colocavam porque era só grupo de mães. É sobre isso. Né? Então, mas eu quero estar presente. Não, mas é só de mães. E eu não podia entrar por ser pai. Então, isso mudou esse ano. Então, eu acho que é muito isso que você falou, né? As mães e as mulheres também precisam ter essa abertura, né? Não adianta demandar, mas se a porta não está aberta, né? Isso não tira a responsabilidade dos homens. Super importante, né? Porque a porta está fechada, ninguém quer, então tá tudo bem. Não, vamos continuar insistindo, né? Isso não tira a minha responsabilidade como homem, como pai, né? Pela presença dos meus filhos. Acho que são duas coisas distintas, né? Mas a gente não pode usar isso como desculpa, né? Eu acho que a gente vem de uma herança de que a gente aprendeu a ser o pai provedor, só que as pessoas não entendem que eu não preciso deixar de ser o pai provedor. E aí as pessoas levam isso para uma questão religiosa, ideológica, que não faz sentido. Eu não tô... Eu preciso continuar, inclusive, sendo o pai provedor, não é um problema. Só que eu também preciso ter responsabilidade emocional. Perfeito. Tá nessa conta também. Não é uma coisa ou outra, né? Acho que é sobre isso, assim. Eu digo porque senão o pai acha que ele sai de manhã para trabalhar, volta à noite, paga as contas de casa, e é isso. E mais uma vez a gente está colocando na conta da mãe. E isso, essa conta não é a mãe que vai pagar, que ela vai conseguir dar conta disso, e isso vai voltar muito pior, enfim. Ainda mais nos dias de hoje, penso eu. Eu queria complementar um negócio Vai lá, na Fábio. resposta do Nélio. Eu acho que esse ponto que ele comentou das mães confiarem nos pais, eu acho que isso tem como consequência a criação das próprias mães dentro da sociedade machista, né? O machismo, ele molda não apenas os homens, mas também mulheres. Não raro a gente vê mulheres julgando mulheres amamentando, né? Então, essa quebra do machismo ela é essencial para a sociedade como um todo, não apenas para os homens, né? E tem uma música do Pepeu Gomes que ele fala: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É justamente essa quebra desses paradigmas de que não é papel de homem é prover, trabalhar, e o papel da mãe é criar. Então, eu acho que essa quebra do machismo aplicada na sociedade vai ser benéfico para todo mundo. Perfeito, perfeito. E pegar um gancho até para deixar uma mensagem importante aqui.
Algumas empresas, elas fazem parte de um acordo onde se o pai fizer um curso durante a gestação, se preparando para essa paternidade, algumas empresas com esse certificado estendem essa licença de 5 para 20 dias. Eu falo isso porque eu tive essa possibilidade, né, de ficar 20 dias, no meu segundo até 20 dias mais férias. Eu acho que é muito importante. Então, acho que os papais que estão escutando, as mamães, né, que estão assistindo, de procurar essa possibilidade, entender qual o tipo de certificado que precisa ter. E, em algumas vezes, até um curso online também é aceito, para que essa licença possa ser estendida para 20 dias, para que você, papai, possa estar presente na vida do seu filho, num momento que vai ser super importante, né, para ele e é para a gente também, né? Até aproveitando, assim, eu falo que as mães, elas se organizam em grupos muito bem, né? A minha esposa, ela tem até grupo de promoção de fralda ela tá. E os pais não. Então a gente às vezes tá lá no grupo do churrasco, né? A gente se organiza muito bem quando o assunto é um tanto mais fraternal, digamos. A gente se organiza bem socialmente nesse modelo. Mas para filho não. Então a gente, vai lá, a mãe vai, a gente empurra a mãe, né? Então a gente pensar, e talvez nisso que você tá falando, nós precisamos nos organizar, falar de paternidade, estar em grupos de paternidade, empresas, porque isso hoje é uma necessidade. Tanto é que o mercado está reconhecendo isso. Já tem empresas dando 4 meses de licença paternidade. Então, assim, é uma necessidade. Agora, existe uma questão normativa agora que obriga as empresas, por exemplo, a lidarem com questões de saúde mental, e a parentalidade é uma das principais. As pesquisas indicam endividamento e questões relacionais com casamento e filhos são as causas de adoecimento mental, entre as principais dentro das empresas. Então, poxa, o que a gente precisa dizer mais para as pessoas entenderem que falar de parentalidade é urgente? A gente está falando de vidas, de salvar vidas e de estruturas, né? Então, acho que trazer essa consciência. Pais, se organizem, estejam em grupos, entrem em tudo quanto grupo que vocês possam, tem cursos, tem formação, tem podcast, tem informação. Perfeito, perfeito. Fábio, você comentou com a gente da questão das perdas gestacionais que você e sua esposa tiveram, né? E conta pra gente como que foi esse processo de muita dor de vocês para uma decisão para adoção, né? Até porque acho que o seu caso inspira muita gente, né? De que a adoção, ela é uma maneira muito bonita das pessoas, dos casais, né? Das pessoas se realizarem como pai e como mãe. Como que foi esse processo de vocês em meio a toda a dor que vocês sentiram de optar por seguir pela adoção? Olha, a dor, ela é imensa, né? Foram 2 perdas gestacionais, quase que em sequência, né? No processo de tentativas que a gente já estava fazendo. E claro, por mais que eu desse apoio, conversasse com a minha esposa, ela ainda se sentia muito culpada, né? Porque isso é algo que é inerente à mulher, é muito visceral da parte dela não sentir essa culpa, porque afinal o bebê estava sendo gestado na barriga dela, né? Ela assume para si uma responsabilidade de uma perda, não deveria, né? Pouca gente sabe, mas apenas a taxa de fertilização de uma primeira tentativa é de apenas 20%. Né? Então você tem 80% de chance de dar errado, mas a nossa expectativa leva para uma estatística na nossa cabeça ao contrário, né? Eu sempre costumo dizer que a expectativa é amiga da frustração. E isso deixou a gente, na época, bastante abalado, né? Minha esposa principalmente. E a adoção veio, cara, como uma opção, assim, depois de alguns exames que a minha esposa fez, onde ela foi identificada com uma doença autoimune que potencialmente atacava o embrião. Então a gente falou, cara, beleza, o próprio médico dela na época falou, olha, você tem 0,5% de chance de engravidar, menos do que 1%. Então a gente partiu para isso, né? Fomos fazer o curso lá de formação de adotantes, fomos em assistentes sociais, e é um processo que a gente escolheu viver, né? Não é da mesma forma que se escolhe gestar uma criança, né, no ventre com uma gravidez tradicional, adotar também é uma escolha, né? Mas ela é uma escolha com muito mais desprendimentos, onde você efetivamente escolhe, né? Eu usei aquele exemplo do começo do produto na prateleira. Você escolhe a criança, você quer uma criança, né? A criança ela já existe e você vai atrás dela.
né? É muito mais, eu costumo dizer que é algo mais, não vou dizer mais forte, mas é muito mais direcionado, eu imagino, né? Porque a criança já está ali, né? E todo esse processo para a gente, como a gente não teve a gestação da nossa filha mais velha, eu até coloquei isso no livro, que se você fizer um paralelo de construção do amor com o seu filho de uma casa, ao invés de você fazer com tijolos, você vai fazer com pedrinhas bem pequenininhas. Porque você não viveu a gestação, você não tem um histórico emocional daquela criança, como é que são parentes, genética, você não tem nada disso. Ela chega para você. Então, o cuidado na construção desse amor e nas nossas atitudes tem que ser muito maior. Porque, invariavelmente, uma criança que está num abrigo é uma criança que sofreu uma rejeição, né? Até conversando uma vez com um colega que ele se dizia contra a adoção de crianças por casais homoafetivos, eu disse para ele, não se esqueça que cada criança abandonada no Brasil é fruto de uma relação hétero. Então não devia ser um casal homoafetivo o proibido de adotar. Perfeito. Né? Estamos dando a mão à palmatória da pessoa, do lado errado da história. Não é? Então, é uma construção com muito mais cuidado, né, que a gente tem que fazer, justamente por não ter essa bagagem emocional. Até hoje, a gente, em conversas com a pediatra dos nossos filhos, a gente leva questões que a gente fala assim, olha, tem tal comportamento assim, assado, a gente não sabe de onde vem. Não é nem meu, nem dela, então, aí a pediatra fala, olha, é de algum lugar que certamente vocês não conhecem. Vocês precisam aprender a lidar com isso, né? Lidar com esse comportamento e entender que o que vai partir de vocês é aquilo que ela traz do convívio. A mania que um tem, a mania que a outra tem, que ela pega para si, e de fato os filhos pegam muitas das nossas manias, mas tem coisas que são da personalidade deles. Perfeito. A gente se pega assim, mas meu filho, sei lá, pegou o brinquedo do amigo sem pedir, por exemplo. Mas ninguém aqui em casa faz isso. É algo da personalidade dele, ele achou que talvez não tivesse um problema. Ou por causa da idade, ele entende que realmente não é um problema, porque ele não sabe que é errado. Ou se ele já for maior, mais crescido, de repente tem alguma coisa ali que tem que ser corrigida. E a criança, quando ela chega numa casa onde a gente não tem o histórico dela, torna muito mais difícil da gente direcionar, né, esse tipo de comportamento. Mas o desafio eu vejo que é igual, né, de você educar uma criança para o mundo. A questão é como você lida com a bagagem que você não teve. Você tem que descobrir de uma maneira muito mais cautelosa. Perfeito. Perfeito. Posso só fazer um comentário? Fique à vontade. De luto, porque acho importante dizer sobre isso. Acho que o luto perinatal e neonatal é um luto muito invisibilizado, né? Porque não teve tempo, talvez, de apresentar, né, aquele filho, mas ele é um filho. Eu não passei por isso, mas é uma coisa que me instiga, assim. Eu tento acolher muitos pais que passam por isso, porque falta a eles, na minha percepção, acolhimento. E aí eu só queria deixar um recadinho que é tipo uma provocação, na verdade. Esses pais precisam muito de acolhimento e muito cuidado, porque às vezes a gente se afasta com medo de não saber o que dizer e como lidar, a gente se afasta, às vezes a família afasta. E eu acho que é uma imensidão de sentimentos que eles vivem que a gente não tem nem ideia, mas estar presente, perto, eu acho que ajuda, mas não é chegar e falar, Deus sabe o que faz, porque às vezes um silêncio mais um abraço acolhe muito mais do que uma fala. Então é não ter medo do que dizer, porque muitas vezes você não precisa dizer, mas acolher esses pais, porque recentemente eu vivi uma situação assim com um casal que passou por isso e é muito doloroso. Então eles precisam de ser compreendidos, acolhidos, e existem muitas questões internas que a gente nem imagina, né, processos legais dentro dessas perdas e tudo mais, e que a gente não imagina. Então é bom que a gente consiga acolher essas pessoas que passam, esses pais que passaram por isso. Inclusive, você postou algo recente sobre isso, inclusive. Né? Postei, eu tive essa necessidade de falar sobre isso. A apresentadora Tati Machado recentemente perdeu o filho com 40 semanas quase, e é isso, assim, aí as pessoas às vezes não entendem que um filho que não nasceu, e as pessoas julgam, né? Um filho que não nasceu, que não veio, que não foi apresentado à sociedade, talvez não possa ser considerado um filho para aquela mãe, e a família
é um filho, né? E aí, até ouvi uma frase que eu achei genial. A Cissa Guimarães, até coloquei isso no post, ela foi dar uma entrevista pro Bial, e no meio da entrevista o Bial falava, você que é inevitável não falar sobre isso, você que perdeu um filho, ela, não, desculpa te interromper, eu não perdi um filho. Ele não está aqui comigo, mas ele nunca vai deixar de ser meu filho, logo a gente não perde um filho. Eu achei isso uma provocação muito profunda aí na ocasião, quis falar sobre ela por conta disso. Sim, sim. E até pegando o gancho, o Fábio, né, Fábio, você compartilha lá no livro de que depois que aconteceu essas 2 perdas gestacionais, vocês se sentiram de fato isolados, né? E as pessoas muitas vezes estavam achando que estava preservando eles, né? Até festa de criança, você comenta lá que até em festa de criança não convidaram vocês por achar que aquilo pudesse atingir. E o que mais vocês precisavam era falar sobre isso e ser acolhido, como o Nélio comentou. Como que as pessoas podem agir, Carol, para apoiar esse casal, esses pais que estão passando por um luto, inclusive no luto de perda gestacional, como aconteceu no caso do Fábio? Que é extremamente legítimo, né? Eu concordo muito com o que você trouxe. E a questão é que luto não vem com manual. Às vezes, o que um precisa é completamente diferente do que o outro precisa. Luto não tem regra, não tem lei, não tem tempo. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas já tem 1 ano. Não existe isso, né? O luto é uma experiência particular de cada um. O que ele exige? Gentileza e acolhimento. E a gente pode fazer isso perguntando para a pessoa o que ela precisa. Porque às vezes ela vai precisar de espaço, às vezes ela vai precisar falar sobre aquilo, às vezes ela vai precisar de uma presença silenciosa, mas porque é difícil para o ser humano sustentar o sofrimento do outro com presença, sem querer dar uma solução para aquilo, tirar a pessoa daquela dor. Mas ninguém vai conseguir tirar aquela pessoa daquela dor. Nenhuma palavra, né? Não tem algo que você vai falar e pronto, aquilo ali vai resolver aquele turbilhão de emoções que aquela pessoa está sentindo. Então, é acolhimento. Como é que a gente dá acolhimento? Aí a gente pergunta o que aquela pessoa precisa naquele momento, né? Você pode mandar alguma coisa para casa daquela pessoa expressando o seu carinho, né? Expressando as suas palavras. Você pode perguntar, né? Então eu acho que é olhar para isso com validação. Eu acho que é preciso falar sobre, é preciso dar espaço para esse luto, para todo luto, né? Mas esse realmente eu também acho, é um luto que muitas vezes ele fica invisibilizado e a gente precisa dar espaço para isso. Ele não é menor. Ele não é menor, com certeza. Perfeito. Fábio, te perguntar de novo aqui. A gente está vendo muito essa questão desse movimento de pais mais presentes na vida dos filhos. E isso, quando o pai está ali se preparando antes do bebê nascer, é bom porque ele já começa com esse mindset diferente, né, em prol da criança. Mas para quem tem filho de 5, 10, 15 anos, você acha que é tempo de reconstruir uma relação com crianças mais velhas? Sempre é tempo. Sempre é tempo. Qualquer relação entre pais e filhos pode ser salva a qualquer momento. E pode começar a trabalhar em qualquer momento. Por mais que o cara diga, mas o meu filho já tem 8 anos, eu saí pelo mundo, não sou presente, tenho receio de voltar. Não, primeira coisa, livre-se dos seus medos. Né? Livre-se de medo de ser julgado, porque o julgamento ele vai vir pela família da sua esposa, da sua esposa, pelo seu afastamento. Esse cara nunca fez nada, o que ele está fazendo aqui? Se você realmente tem a vontade, vai atrás. Primeiro, peça desculpas, livre-se dos seus medos e viva com a maior intensidade possível, esteja mais presente possível para poder, primeiro, buscar a confiança do seu filho, né, para que ele te entenda como pai, que você seja a figura de pai, e nunca usem presentes ao invés da presença. Muito se ilude aqueles que digam assim, eu vejo meu filho uma vez por ano no aniversário dele, eu pego e dou um presente super legal. Está completamente errado. Seu filho quer um dia com você, não quer um presente novo. Né? Então, a presença ela pode ser feita a qualquer momento. Tem até um caso que eu sempre comento de um dos coautores do livro do ano passado, que ele conseguiu ficar bem
com as atitudes do pai dele, com a falta de presença do pai dele, mesmo pós-mortem, com a escrita do livro. Ele conseguiu, falou, cara, eu fiquei bem com meu pai, a escrita do livro me ajudou a colocar algumas questões para fora, e hoje eu perdoei meu pai pela ausência dele durante a minha vida. Então, assim, sempre é tempo. Sempre é tempo. Tanto pais para os filhos e filhos com os pais. Filhos que têm um pai ausente e querem fazer contato com o pai também não devem se prender, porque agora eu não vou dar o braço a torcer na relação e procurar o meu pai. Não, se você tem vontade, vai procurar seu pai. Mesmo que você queira sentar com ele por 1 hora e colocar para ele as suas questões, aquilo que te incomodou na relação entre vocês e que vocês nunca mais se falem. Mas pelo menos você foi atrás dele, você tentou, e ficou claro para todo mundo o que você tinha de questão, você colocou isso para ele te entendendo ou não, você foi atrás. Você tira esse peso que você carrega, as pessoas às vezes ficam remoendo coisas dentro de si, isso é extremamente prejudicial, não só para a saúde psíquica, isso acaba virando para a saúde física também. Né? Então, a gente nunca deve evitar presença ou contato com os filhos por questões de honra. Não, eu não tenho mais cara para isso. Não, se livre de qualquer medo, qualquer pudor e vá atrás. Tem que ir mesmo. Não tenha vergonha nem medo de reconstruir algo que pode ser muito bonito, né? Nunca. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Legal. Gabi, o que é educação parental? Porque esse processo da educação parental ajuda muito nisso tudo, né? O que é educação parental e como que ela pode ajudar, tanto em papais e mamães que estão gestantes, quanto com crianças maiores também? A educação parental, como já foi falado aqui, ela é parte de um autoconhecimento, né? Então, a primeira coisa é os pais terem consciência de que eles vão entrar numa jornada de autodescobertas. E isso é importante a gente ter. Claro que tem todos os tipos de consciência quando a gente começa ali esse trabalho com os pais. Mas quando os pais vão entendendo e estão abertos a aprender sobre o que vão se descobrindo, fica muito mais fácil construir uma nova relação com o filho ou melhorar aquela relação. Né? Então, o início ali desse trabalho é parte desse ponto, né, deles quererem melhorar a si mesmos para depois melhorar o que precisa. Tanto no comportamento da criança, né, porque a maioria dos pais ainda buscam essa educação parental, né, esse acompanhamento a pais, com o intuito de modificar um comportamento disfuncional da criança. E aí, quando eles entendem que é o comportamento deles que ativa, né, o comportamento da criança, e que mudando, se observando, entendendo e mudando, né, os padrões que estão automáticos, eles vão naturalmente, consequentemente, mudar o comportamento da criança. Então, é quase que uma consequência, não precisa ser o ponto principal, né? Então, e se isso fosse mais difundido, seria até melhor, né? Os pais chegarem já com essa consciência. Já estão chegando, né? Muitos pais já estão chegando com essa consciência ali no consultório. Eu fico até feliz de saber disso. Mas ainda é uma pequena parte, né? Então, a educação parental, ela ajuda nessa jornada, primeiro construindo essa nova relação que eu quero com meu filho, esses impactos mais positivos. Porque à medida que eu vou entendendo os meus padrões, eu vou ressignificando muito deles, para eu poder trazer novos padrões mais funcionais, e isso afetar meus filhos, e eles afetar os filhos deles, e aí por aí vai, né? Então, é como se a gente fizesse ali um trabalho de consciência, né? Então, antes de tudo, é conscientização, né? Do que é meu e eu estou passando para o meu filho, porque não tem jeito. Os filhos, eles vão ativar padrões nossos disfuncionais que a gente nem sabia que estava ali, né? Então, eu falo para os pais, é como se eu achasse que estava tudo bem até ter um filho, né? Porque os filhos vão ativar questões que eu achava que estava no meu porãozinho ali, guardadinho a 7 chaves. Quando eu vi, eu agi igual que meus pais agiram comigo, ou eu não quero fazer igual meus pais fazem, mas que eu não vi, estou fazendo, estou gritando, estou reprimindo, né? Estou humilhando, estou invalidando. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem uma nova chance, né? De construir uma história diferente a partir daí. E isso muda todo, né? Um legado aí para frente de filhos, né? Perfeito. Ou seja, a educação parental é a educação do pai e a educação da mãe, né? Isso. E muitas vezes aquele comportamento desafiador que tem no filho, não dá para falar que é sempre, mas muitas vezes vem como espelho do pai e da mãe ali, que mudando a si mesmo,
ajuda também a criança a mudar também, Sim. pelo exemplo da boa atitude, do bom comportamento, né? Isso muda muitas vezes os lares, né? Sim, com certeza. Essa autocrítica positiva, né? Porque também não dá para ser uma autocrítica de flagelo, né, Gabi? De, opa, eu fiz isso e gerar culpa e ficar se remoendo naquilo. Não. Opa, eu vou errar, e esse é fato, vou errar sempre, mas que esse erro possa ter uma visão saudável sobre ele de um comportamento melhor que pode ter depois, né? Acho que é muito sobre isso, né? Sim, é mais da autorresponsabilidade, né? A gente, enquanto estamos ali entendendo, enquanto pais, como é que funciona, né? Essa maternidade e a paternidade, é eu entender que os erros fazem parte do aprendizado, né? E quanto mais rápido eu olhar para isso, mais eu consigo aprender, né? Então, quando eu fico ali achando que esse exercício da parentalidade é instintivo, né? Ele é fácil, simplesmente sendo, e aí eu vou acabar sem perceber reproduzindo os padrões, né? Que não são legais ali para meus filhos, né? Que não são positivos. E né? Então, quanto mais rápido eu conseguir olhar para isso, igual a gente está falando, nós precisamos preparar para a parentalidade, não é algo instintivo, né? A gente não pode ser assim, porque hoje já temos muitas informações, a gente precisa usar essas informações em prol desse desenvolvimento, tanto nosso, tanto dos nossos filhos, né? E nós somos modelo o tempo todo, então quanto mais a gente olhar para si, os nossos filhos vão entender que esse é o processo, né? E vão construir também uma base nisso, né? Perfeito. Então isso vai impactando ali gerações. Que legal. Posso, por favor, Carol. Que eu acho que é muito legal da gente trazer também, porque existe hoje um mito de que uma educação positiva ou até de uma educação dos pais tem a ver com uma educação de permissividade, né, Gabi? Você deve ver muito isso. Sim. E eu acho que é importante esclarecer que não é sobre isso, porque vira uma polarização como tudo hoje em dia vira, né? Então, eu apanhei, mas não morri, então eu posso bater nos meus filhos, tudo bem, né? dei certo, tudo né? bem. E assim, e aí, então ou eu vou ser muito permissiva ou eu vou ser muito autoritário. E aí eu acho que quem sai perdendo são as crianças e as próximas gerações, né? Quando a gente entra nesse embate. Então, eu acho que a educação parental, ela traz um presente para a nossa sociedade também em relação a isso. Perfeito. Né? Até pegando o gancho no que você falou, a autoridade na educação positiva, muita gente fala muitos nomes, educação positiva, parentalidade respeitosa, consciente, mas a autoridade é do pai e da mãe, é do cuidador, né? Não vai sair, mas ela vai ser uma autoridade gentil, respeitando a individualidade da criança, considerando a criança como uma pessoa, que muitas vezes a gente, né, culturalmente, coloca a criança num patamar menor do que um adulto, né? Inferior, mas a criança merece o mesmo respeito, né? Eu acho que parte muito daí, né? E limite é uma necessidade emocional importante da criança, né? Então, não é sobre não dar limites, porque isso seria negligenciar uma necessidade emocional importante do ser humano, né? Então, eu acho que tem muita desinformação mesmo, né? Isso. E eu vejo que o porquê que foi tão polarizado, né? Eu vejo na história. Então, por exemplo, pais que tiveram uma educação muito autoritária, é muito forte neles falar assim, pensar assim, eu não quero ser assim para meus filhos, então eu já vou para outro extremo, porque eu não sei fazer diferente. Eu não sei fazer diferente ainda. Então, eu vou para o outro extremo e aí eu sou mais permissivo, porque eu não quero deixar marcas igual, né, me marcaram, e eu vou para permissividade ou negligência, né, como a defesa ali também. E aí fica muito nesses dois extremos. Então, é por isso que a informação, o estudar é tão importante, porque não é nenhum nem outro, é o caminho do meio. Sim. A gente entender que existe ali... Hoje a neurociência, ela traz muitas ferramentas riquíssimas para a gente entender o cérebro da criança, entender o que é esperado, o que não é esperado. Isso muda tanta coisa já por si só. Sem dúvida. Né? O conhecimento do cérebro da criança já traz informações que os pais já vão entender o que é ser criança. Né, que muitas vezes são cobradas coisas. Por exemplo, hoje ainda existe pais que cobram de uma criança de 3 anos se regular sozinha, emocionalmente. Se acalma, para de gritar, para de fazer isso. Já te falei para você parar de fazer isso, né? Então, é tão difícil para ser criança hoje em dia, né? É tão difícil para as crianças. Então, da gente entender, quando a gente entende esse cérebro dela e entende as ferramentas que vão realmente ajudar ela a se acalmar, ensinando, primeiramente os pais, né, na corregulação, para depois virar uma
uma autorregulação, fica muito mais fácil de entender, né? Então, eu começo, né, o meu acompanhamento à paz com essa parte do conhecimento da neurociência, né? Perfeito. E eles já falam, então é por isso. Então é por isso que acontece isso. Traz Agora eu compreensão, entendi. né? E isso já traz uma empatia. Já começa ali um processo de empatia com a criança. Perfeito. Porque aí começa a ver pela perspectiva da criança, que é o que muda tudo, né? Porque nós somos uma sociedade muito adulto-centrados, né? Então a gente olha muito para o adulto, as necessidades do adulto. Então a criança fica em segundo plano, né? Então é difícil a gente entender que muitas vezes nós vamos precisar primeiro acolher a necessidade da criança e depois a nossa. É difícil a gente, né, entender isso. E isso, né, reflete na sociedade nessas polarizações. Perfeito. Então, se a gente conseguir trabalhar o caminho do meio, aí fica uma educação respeitosa, baseada ali no entendimento, o que a criança precisa, e os dois caminham melhor, né? Perfeito. E aí sim a gente consegue ajudar aquela criança. Perfeito. E mesmo na educação positiva, os conflitos estarão presentes e a forma, como você disse outro dia, é que vai ser diferente para trabalhar esse conflito. E que bom que existem os conflitos, porque deles vão gerar muitos aprendizados, não é mesmo? Exatamente. Última pergunta para você. Igual eu falei, a maioria dos adultos não teve essa educação respeitosa, com acolhimento, né, com a importância e a ciência das etapas de desenvolvimento de uma criança. Eu que não recebi isso, né, falando de uma querer também trazer culpa para os pais, nossos pais e mães, né? Porque eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento, com a informação que tinha disponível, né? E a informação hoje aumenta a nossa responsabilidade. Mas eu consigo oferecer para o meu filho algo diferente do que eu recebi? Consegue. Eu acho que essa é a expectativa. A gente, como ser humano, a gente precisa evoluir, aprender com os erros, né? Se você tem um histórico ali que te mostrou um caminho, você viveu essa experiência na pele que não foi boa ou que teve problemas, então é esperado, né, da nossa inteligência lidar com isso. Então, eu acho que é possível. E uma coisa que vocês falaram que eu achei genial, hoje em dia, o caminho que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Hoje em dia não dá para ser pai e mãe instintivo, né, como muitos dos nossos pais foram. Então é preciso buscar informação, é possível buscar ajuda, apoio, porque a gente não vai conseguir, a gente não vai dar conta sozinho. Então, eu acho que a gente reescreve essa história. Acho que o mais lindo da paternidade, para mim, antes de ser pai, eu pensava isso. O meu desafio é contribuir para que, eu não vou conseguir, mas contribuir para que a minha filha seja uma pessoa melhor que eu consegui ser, com tudo que eu tive de ferramentas. Eu quero dar isso a mim e a ela, né? É até meio egoísta, assim, você projeta, mas eu acho que é para isso que existe, né? Alguém que está ali sob seu cuidado, sob sua responsabilidade legal, né? O que você quer? O melhor dessa pessoa. Então, eu acho que é isso. Mas a gente precisa não negar a nossa história, não fechar os olhos para o nosso passado, para as nossas dores, principalmente os homens, para os nossos traumas, né, para os nossos problemas, senão o risco de dar tudo muito errado é muito grande, porque começa em nós. Perfeito. É de dentro para fora. Né? Legal. E até porque o que às vezes as pessoas falam que é instintivo é trauma. Sim, Não é razão. instinto, Faz sentido. é gatilho, é memória de trauma, é comportamento automático. Então, existe muita desinformação mesmo. Não é que, é instintivo eu ser agressivo com uma criança. Não, o nosso instinto, ele é muito mais de amor e de vínculo. Esse é o natural, né, Carol? Isso deveria ser o nosso natural. Só não está natural na nossa sociedade, porque alguma coisa aconteceu lá atrás de normalizar. Exatamente. Muitos comportamentos violentos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá bom, é instintivo, né? Mas o que é? Da onde que tá vindo esse reconhecer instinto? e mudar do meu isso. trauma? É instinto animal, mas a gente não é animal. É isso aí. Pessoal, super obrigado. Fábio, brigadão pela sua presença, pela sua participação, pela sua contribuição. Queria te deixar aqui à vontade para compartilhar aí o seu trabalho, os seus arrobas, e também pedir uma indicação de um livro, um filme, um curso que você acha que é importante aí para os papais e mamães que estão nos assistindo. E cuidadores, né? Porque aquele que cuida de uma criança, mesmo que não seja pai ou não seja mãe, é muito responsável ali pelo desenvolvimento da criança. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado demais por esse convite. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, falando de paternidade e todas essas questões que eu, se deixar, eu passo o dia inteiro falando. E, cara, com indicação que eu daria como tema que
pegou muito da parte da gestação. Eu deixaria a indicação do livro Parto com Amor, que é um livro bem legal que traz 9 relatos de partos diferentes. É importante que homens e mulheres leiam para que eles se preparem para esse momento tão lindo, mas ao mesmo tempo tão importante e que precisa muito da participação ativa dos homens. O homem se ilude quando diz que não precisa ir na consulta do obstetra. Mentira, querido, você tem que ir em todas, se possível. É isso aí. Para se preparar para esse momento. E Legal. meus canais, @podpai, _paternidade no Instagram, mesmo nome procurando em todo tocador de podcast, Spotify, Google, estamos em todos por aí. E em breve nova temporada do Podpai também. Show, estamos precisando, né? Estamos precisando de novos episódios aí. Vamos em frente. Acho que inspirou muita gente com os episódios que fez. Confesso que eu estou ali na metade do seu total ali, mas pode inspirar muitos temas bacanas, muitas dicas úteis. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Obrigado a todos vocês. Gabriela, muito obrigado também por ter vindo, por ter dedicado seu tempo aqui, compartilhado tanta coisa bacana. E compartilhe também o seu trabalho, os seus arrobas e também, se puder, uma dica de filme, curso ou livro para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, foi ótimo ter vocês aqui. Eu acho que se deixasse, igual o Fábio falou, ficaria aqui o dia inteiro falando, né? São assuntos que me interessam muito. O meu Instagram, né, é @psigabriela_m_loyola. É um canal que eu compartilho muito ali, né, sobre esse meu trabalho, sobre a forma que eu trabalho com esse método, né, Conectar para Educar. E eu coloco ali muitas outras formas de ver além também, né? Um pouquinho além da psicologia. Eu coloco um pouquinho da vida pessoal também, que eu acho importante, que a gente conecta também uns com os outros ali. Livros, eu gosto muito do Cérebro da Criança, né? Boa. Que é um básico ali, com a linguagem muito acessível para os pais, Daniel Siegel. Gosto também de um livro que ele traz muitas chamadas para essa autoconsciência, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Não sei se Legal. vocês conhecem. Lindo. Eu acho ele muito interessante também. Curso, eu indico o meu curso. Na verdade, não é um curso, é uma mentoria para pais em grupo, que eu reúno ali pais de uma faixa etária, né, de idade das crianças. Então, hoje a gente vai abrir uma turma de pais de crianças de 2 anos a 6 anos, a primeira infância, onde eu junto ali tanto a neurociência, tanto com, né, essas ferramentas da parentalidade ali consciente, educação respeitosa e também dessa abordagem da psicologia. Que legal. Que vem somando muito esse meu trabalho, né, de aprofundar um pouquinho mais dessas questões de autoconhecimento. E isso as pessoas têm informação através do seu Instagram também. Isso. Perfeito. Isso mesmo. Tá, joia. Obrigado. Nélio, super obrigado pela sua presença também aqui. Prazer ter você conosco, compartilhando um pouquinho da sua experiência. E deixa também os seus arrobas e o seu trabalho aí para todo mundo. Maravilha. Meu arroba é @Nélio Souto. Tem lá, tô em todas as redes, TikTok, Instagram, tudo mais. Tem canal no YouTube, tudo. E aí lá é fácil, né, se comunicar comigo. Eu queria deixar tem a Escola da Paternidade, que é uma proposta de uma comunidade de pais também, onde a gente possa trocar, conversar, falar de paternidade. Indicação, eu queria, nessa semana que a gente teve o assassinato de uma garota de 14 anos dentro de uma sala de aula por um menino, eu queria sugerir, por mais que muita gente já tenha assistido, a adolescência. E, de repente, assistir e falar sobre, porque o que eu noto é que cada um vê eu converso com a pessoa que eu vi, mas eu descubro que são várias séries na mesma. Então, assistir e falar sobre, porque alguém vai te dar ali um insight, mostrar um ponto de vista que talvez você não tinha notado. Que legal. Então, deixo a indicação de adolescência, porque os pais não estão conhecendo os filhos que tem dentro de casa, no quarto do lado. E é uma oportunidade que está tendo de gerar um debate muito importante, né? Como você falou, a gente possa falar sobre. É isso. Obrigado, Nélio. Carol, obrigado a você também por ter dedicado seu tempo, compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. Deixa pra gente também os seus arrobas e a indicação, né? Do livro, do curso ou do filme. Eu que agradeço, Igor, foi um prazer. Meu Instagram é @carol_perrella, com 2 R's e 2 L's. Lá eu compartilho muito conteúdo de psicologia, tem muita coisa sobre casais, relacionamentos saudáveis, sobre teoria do apego, que tem muito a ver com parentalidade que a gente trouxe aqui.
psicologia positiva, e tem nascido no meu coração, e eu ainda não compartilhei com ninguém, vou compartilhar aqui Uai, com que você, bom. em primeira Vamos lá. mão, porque eu já sou professora, eu dou muitos cursos para profissionais, para Perfeito. psicólogos e terapeutas, mas tem nascido um desejo no meu coração de curso para casais, assim, né? Legal. De levar esse conteúdo de psicoeducação realmente para que os casais possam se conectar melhor. E tem mercado, né? viu? Que legal, sem dúvida. Tem Porque demanda. às vezes chega só o casal na crise e às vezes a gente Sim. pode poder contribuir com alguma psicoeducação. Então tem e acho que assim eu contribuo com as crianças Que também, com legal, os que filhos. legal. Então fiquem de olho lá no Instagram, porque em algum momento isso vai aparecer. Ainda não tá Perfeito. pronto, tá só no Perfeito. meu coração. Que legal. Eu amo o Cérebro da Criança, né? Eu acho que esse é um livro que me ajudou muito na minha maternidade, para eu entender o funcionamento mesmo, o que eu posso esperar, né? Será que eu estou esperando algo que elas podem me entregar nesse momento? Mas tem um outro livro de maternidade que eu sou super fã, que é o Crianças Dinamarquesas. Olha só. Porque eles têm uma cultura de educação respeitosa, que lá já está instintivo. Que legal. Lá é cultural, né? E é um livro que me ensinou muito, que para mim, que sou especialista em psicologia positiva, é basicamente um livro de psicologia positiva aplicada à educação, porque nos convida a olhar para as forças das nossas crianças, para aquilo que eles têm de potência e não aquilo que eles precisam se ajustar o tempo todo, né? E às vezes na educação a gente fica assim nessa responsabilidade, né? Do que eu preciso fazer essa criança melhorar, e às vezes passa despercebido o que ela já tem de potência, Perfeito. que é lindo e que eu posso jogar mais luz ainda naquilo. Então é um livro que eu gosto muito. Que legal, obrigado. Para fechar, Fábio, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, objetivo aqui. Se junto com o teste positivo, Fábio, dos seus filhos, viesse lá de dentro da barriga um pedido deles para você e para a mamãe deles, o que você acha que eles pediriam? Para mim, particularmente, eles pediriam para ser um pouco menos chato. Tá certo. Porque toda casa tem um legal e tem um chato. Na minha casa, o Você papel é o do chato ficou para mim. Tá certo. E você, Carol? Eu acho que pediriam sempre amor e presença, né? São pontos muito importantes Legal. que toda criança precisa. E já vem pedindo mesmo. Que legal, que legal. E você, né? Eu acho que pediria presença a nós. Acho que ela, sem dúvida, ela pediria papai e mamãe. Legal. E você, Gabi? Se fosse personalizado, né? O meu filho, para mim, acho que eu pediria para um colo quentinho, para eu simplesmente ser mãe, sem querer ser psicóloga, educadora parental nesse momento. Ser simplesmente mãe, Legal. ter um colo quentinho, sem planejar o futuro, sem a mente ir lá atropelando as coisas lá na frente, sem ficar pensando, né? Simplesmente a presença no momento e com esse colo ali, com abertura para esse afeto, para esse cuidado, essa conexão. Que legal, que legal. Bom, então é isso. Obrigado mais uma vez. Vocês enriqueceram demais essa discussão. Muito feliz aqui de ter participado desse momento. E para você que está nos assistindo, não deixe de seguir o Pai Descer no Paraíso. A gente está lá no YouTube, nas plataformas de podcast e no Instagram como Pai Descer no Paraíso, no TikTok como Pai Descendo no Paraíso. E a ideia é levar conteúdo de qualidade, discussões aí sobre temas que permeiam a vida dos papais e das mamães, para ajudar você a desenvolver o potencial dos seus filhos e ajudá-los a se transformar na sua melhor versão como adulto no futuro. Um forte abraço e até o próximo episódio.